Então, por favor, vamos à leitura da mensagem. Leitura de ambientação 129, pelo Espírito de Joana de Anjos, psicografado por Divaldo Franco. Ainda é tempo de recompores uma situação infeliz que está ficando para trás. Enquanto estás no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceita a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permaneces em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Saneia-te com a disposição superior de não conservar lixo emocional, buscando todo aquele com quem não foste feliz, a fim de retificar a situação. É uma mensagem que eu considerei assim muito difícil e profunda. Primeiro, porque ela fala que é tempo, se você tem uma animosidade com alguma pessoa, você tem que procurar resolver, para que a gente possa corrigir esse mal feito. Se a pessoa não aceita, ela fala que o problema já não é meu, mas isso é complicado. Eu acredito que não é fácil, né? A pessoa não aceitar, você não tem como, é problema dela, mas é muito difícil. Enquanto não dispor do ato nobre, vou ficar em débito com a pessoa, se caso fui eu que cometi o ato. E ela nos diz que todo esse mau momento ocorre sempre que nas nossas vidas, não tem jeito, sobretudo se a gente tem família, em família isso é muito comum acontecer. Eu já passei por uma situação dessa e não consegui resolver até hoje. Saneia, que ela fala com disposição, né, para não conservar esse lixo emocional. É difícil, eu acho. No meu caso, é muito difícil. E procurar, né, com quem não fosse feliz, para corrigir essa situação. Então, não sei o que a gente tem que fazer por onde. Eu, como passei por uma situação, eu tenho, caso a gente cometa alguma coisa que não foi agradável ao outro. Obrigado, Verinha. Diga, Carlos. Rapidinho. Pouco tempo atrás eu vi um episódio dessa série do Escolhido, né? O Chosen. Justamente o episódio que Jesus pedia para você se reconciliar com aqueles a quem você teve algum problema, né? Então, Enquanto o está a episódio caminho. todo, o episódio todo foi os apóstolos se desculpando com alguém que, por acaso, ele afetou, né? Foi bem legal. Essa mensagem da Joana, ela é, eu concordo com a Vera. Ela não disse em momento algum que é fácil. Ela falou que o caminho é esse, né? E é isso mesmo. Às vezes a gente, é o que ela diz aqui, ó. O mau momento ocorre sempre. É a mesma coisa que a gente ouve lá no Evangelho, né? A necessidade do escândalo, mas ai daquele por quem venha um escândalo. E aí ela fala, manutenção é que é opcional. O problema do atrito ele pode acontecer por vários motivos, mas a manutenção do mal-estar é opção nossa. Aí vamos lá. Eu me desentendi com alguém. Beleza, vou ficar mexida, o outro vai ficar mexido, aquela situação vai ficar estremecida, né? A gente não quer nem se falar, não quer se ver, beleza. Mas, em algum momento, terá que partir de um ou de outro, ou de ambos, criar a oportunidade da reconciliação. E aí, se partir de nós, melhor, né? Porque eu vou tirar das minhas costas aquilo que me traz desconforto. Então, eu vou fazer a minha parte. Vou lá, vou me desculpar, né? Vou tentar esclarecer e resolver da minha parte o problema que aconteceu com fulano, Beltrano, seja com quem for. Se fulano, Beltrano ou o grupo não entender, não quiser, né, fazer a parte deles nessa reparação, o problema fica com eles. Eu me resolvi. Eu estou com a minha consciência tranquila, minha cabeça tranquila, né? Porque eu me resolvi. Se os outros não se resolverem, aí é um trabalho que cabe a eles.
porque nós não mudamos ninguém. Agora, eu posso me resolver em relação àquele episódio que eu tive participação e lá me resolver com aquela pessoa. Feito isso, vida segue. A vida segue. É isso que Joana está nos falando aqui nessa mensagem, né? Muito oportuna e que abarca todos nós, né? Todos nós temos alguma situação que se enquadra perfeitamente nessa orientação que ela nos dá. Não é só a fala da Joana, né, Mauro? É a fala de Jesus, que o Sim, que Carlos ela cita lembrou. aqui, que ela É, cita. o reconcilia-te. E o Emmanuel, comentando essa passagem, num dos tijolinhos dele, aí, eu não lembro qual agora, mas ele diz: se o outro não aceitar a reconciliação, como diz a Joana, o problema já não é mais é seu, o problema é dele. E Jesus te dá a receita de como sair dessa. Quando ele diz reconcilia-te, é você se reconciliar. Se não com o outro, com você mesmo. Porque às vezes nós precisamos nos reconciliar conosco, que o outro não quer. Então, eu vou estar em paz comigo mesmo. Eu vou me reconciliar comigo mesmo. E a conta ser fácil, Verinha, não tem facilidade no cristianismo. Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz, carregue-a, siga-me. Mas não tem facilidade. Ele não prometeu facilidade. Ele prometeu até alívio. Quando você estiver sobrecarregado, estiver com problemas, estiver ansioso, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas não prometeu facilidade. E facilidade nós não vamos encontrar no cristianismo. E hoje, século XXI, temos até algumas facilidades, ou muitas facilidades, em relação ao pessoal do século I, em relação aos cristãos que iam para o circo, que iam para as feras, que nós não precisamos mais. Muito provavelmente, aí é ilação minha, né? Mas muito provavelmente estávamos lá batendo palmas para os leões. Então, não vamos encontrar facilidade com toda certeza. A gente precisa ter essa coragem de encarar e entender. Se partiu de mim a ideia, o princípio da reconciliação, o ato da reconciliação, ótimo. Se o outro não quiser, como diz a Joana, já não é mais problema seu. A Joana é muito educada, né? Porque ela diz, não é problema do outro. Ela não botou o problema do outro. Ela diz, não é problema seu. Ela só tirou das suas costas, não botou nas costas de ninguém. Deixa o outro se resolver, ela sozinha. Diga, A Silvânia. Silvânia também pediu aí. Diga aí, Silvânia. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O nome do livro é Vida Feliz. Então, assim, é só mostrando para a gente, mostrando para mim o que eu preciso fazer, né? Dando aqueles recadinhos, né? Então, assim, é uma escolha minha se eu quero tornar meu caminhar melhor, mais leve. Então, que eu faça algo para mudar uma situação que não está confortável, não está confortável. Então, eu acho que é só uma questão de parar e pensar. É como você falou, buscar o melhor para mim, né? Sempre pensando em mim, né? Então, assim, no sentido de eu ficar melhor. Se o outro não quer, é com ele, né? Mas eu fiz a minha parte. É isso. Exatamente. Ok. Vamos fazer então a nossa prece. Eu estou um pouquinho rouco, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Então tá. Senhor Jesus, abençoe nossa sala aqui de estudo. Fique presente e que permita que os bons espíritos estejam presentes aqui conosco. E atenda, Senhor, também as- a nossa compreensão, né? Que a gente tenha bastante compreensão do que vai ser falado, do que vai ser lido, e que a gente consiga prestar bastante atenção e assimilar e trazer para as nossas vidas esse estudo que é tão grandioso para todos nós. E aqueles que não puderam estar presentes hoje, que o Senhor esteja abençoando e que a gente esteja positivos em pensamentos e unidos
com uma só intenção, um bom aprendizado para todos nós. Graças a Deus. Obrigado a todos. Vamos passar então a palavra aí para o Valdemir e para o Carlos aí que vão conduzir os trabalhos. Ô, Carlos, na semana passada, nós lemos o 9, 10 e o 11. O 9 e 10 são passagens evangélicas. O 11 já fala de Kardec. Vamos repetir o 9 e 10, que são evangélicas, para depois a gente começar do item 12. Tá Ok? joia? Vamos lá. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Tem 9. Não pensei que tenha vindo, que eu tenha vindo Perdão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Tem 10. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com o batismo e quanto me sinto desejoso do que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu o afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Lembramos de novo, né, só para antes da continuação, que esse capítulo é o capítulo com o título de Estranha Moral, onde Kardec pegou todas as falas que aparentemente são contraditórias, e é só na aparência, e juntou nesse capítulo. E essa fala aqui é uma delas que Kardec colocou, onde ele não vem trazer a paz, vem dividir, vem trazer o fogo. Mas lembramos aqui na semana passada, fogo aqui não é sinônimo, pelo menos na nossa interpretação, na minha interpretação, não é sinônimo de destruição, mas de purificação. É aquele crisol, aquele cadinho que purifica. Então, eu vim colocar fogo para que percamos as máscaras. E ele não disse quando. Eu quero que isso aconteça, mas está acontecendo hoje. Hoje nós temos essas divisões, é o que o Mauro lembrou no início aí do escândalo. Os escândalos estão acontecendo. Muitos. Mas que não sejamos nós os causadores do escândalo. E aí, de novo, ficamos à vontade para quem quiser participar, levantar a mãozinha aí e participar. E aí vamos ver o item, a partir do item 12, então, porque o 11 nós comentamos na semana passada. 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certo de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, a medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Kardec normalmente nos lembra aqui, nenhuma ideia nova vai aparecer sem lutas. Aí responde a pergunta da Verinha, né? Parece que a Verinha antecipou aqui a questão dela. Né? Nenhuma ideia nova vai se implantar sem luta. E a ideia nova é de mim comigo mesmo. Pode ser eu quero me mudar.
A luta pode ser minha comigo mesmo. E, aliás, é a maior luta que nós empreendemos. É a luta contra nós mesmos, contra as nossas dificuldades, contra os nossos problemas. Por isso que Paulo dizia lá que, né, se tinha que matar o homem velho para nascer o homem novo. Eu venci o bom combate. E o bom combate que ele venceu foi contra ele mesmo, que são os nossos, nós somos os nossos grandes inimigos, com toda certeza. E quanto mais importante a ideia nova que apareça, mais resistência ela se oferece a ela. Então, se oferece muita resistência, é porque essa ideia está transformando, mudando, modificando pensamentos, ideias, status, muda muita coisa. Eu me lembro aqui quando me lembrei de um texto, né? Eu não sei se eu estava lá presente, mas quando vão perguntar a Gamaliel, que era o mentor do Saulo de Tarso, sobre o cristianismo, o que se podia fazer para combater as ideias do Cristo. E o Gamaliel disse: é melhor você deixar isso de lado. Vocês deixar isso lá para os anciães lá do templo. É melhor que vocês não mexam com isso. Porque se for mentira, ela vai cair por si mesma. Se ela for falsa, vai cair por si mesma. Se a ideia cristã, se o cristianismo for uma ideia falsa, vai desaparecer. Mas se for verdadeira, vocês correm o risco de estar lutando contra Deus. A sabedoria do Gamaliel. É a sabedoria de um doutor da lei. Entende? Uma ideia, ela só vai ser aprovada se ela for aprovada, se autorizada por Deus. Então, nós nos ansiamos muito, né, e vivemos um período de ansiedade, vivemos um século de ansiedade, século XXI, acho que é o século da ansiedade, se bem que essa ansiedade existe desde sempre, mas nós vivemos numa ansiedade de querer que as coisas se resolvam no nosso tempo. Eu quero que as coisas se resolvam hoje. Eu quero ver isso acontecer. Não, as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Então, é essa a ideia, é essa coisa aqui. Se a ideia é verdadeira, ela vai se implantar. Mas não no tempo que nós queremos. Não no tempo que eu quero. Ela vai se implantar, como dizem os nossos irmãos evangélicos, ela vai se implantar no tempo de Deus. A gente precisa ter esse equilíbrio nas nossas emoções, que ele disse, ela oferece a emoção muito intensa se a ideia é interessante. E a ideia do cristianismo é mudar o mundo. Eu vim trazer a divisão. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer o fogo. É uma divisão completa. Nós queremos mudar tudo. Tudo que aconteceu até aqui, vamos mudar. Aprender o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Estamos falando do Cristo. Está lá no capítulo 11 do Evangelho, desse Evangelho aqui. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Você quer divisão maior do que essa? Você quer complicação maior que essa? Dificuldade maior do que essa? Amar os inimigos? Mas é a recomendação dele. É o convite dele. Entendamos que para sermos cristãos, verdadeiros cristãos, precisamos nos engajar, no vivenciar os ensinamentos do Cristo. Precisamos nos esforçar por vivenciá-los no nosso dia a dia. É claro que isso vai ser muito difícil para nós, ainda espíritos imperfeitos, com dificuldades, é muito mais difícil. Mas essa ideia do cristianismo, ou as leis de Deus, vão se implantar no planeta Terra. Não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso. Agora, no meu tempo, eu vou ver como encarnado nessa encarnação? Muito provavelmente não. Mas como eu sou eterno, eu vou ter a oportunidade de ver, ou de saber, se eu estiver no outro planeta, numa outra situação, de saber que as leis de Deus foram implantadas no planeta Terra. Como foram implantadas em todos os outros planetas que já passaram pela transição
de expiação e provas, que passaram do primitivismo para a transição, para a regeneração, para o mundo felizes, para os mundos celestes. Tudo isso requer esforço, requer transformação e requer mudança nossa. As mudanças não vão se dar lá fora. Acho que foi ontem que nós estudamos aqui a mensagem da Joana. A luz precisa ser acesa dentro de nós, porque ela não vai gerar sombra para nós. Qualquer luz externa gera sombra para nós. A luz que nós emanamos e sai de dentro de nós não gera sombra. É o convite. Trabalho, 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 trabalho e mais trabalho. Então, não esperemos facilidade. Não esperemos tranquilidade nesse processo. Não precisamos, talvez, ir para o circo. Mas vamos ser cancelados. O circo hoje é digital. O circo hoje está na internet. Vamos ser cancelados. Vamos ser esculachados pelas redes sociais. Tudo bem. Vamos acreditar e confiar. Porque os cristãos precisam confiar na condução do Cristo, que é, segundo nos ensina o Livro dos Espíritos, o nosso guia, o nosso modelo. Então, acreditemos e o sigamos com coragem, com fé, com resignação, com decisão, como diz lá a questão 909 do Livro dos Espíritos, com boa vontade para superarmos as nossas dificuldades. Tudo bem? Está todo mundo em choque, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, então. No item 13, Carlos. Está todo mundo chocado aí. Só um comentário, Boné. Essa oposição, né, ela não, como você falou, nós também temos essa oposição, né? Nós, indivíduo e sociedade, né? Que a ideia se implante. Porque também a gente não deixa, tem 2000 anos, a ideia total ainda não está totalmente implantada em todo mundo, né? Quem de nós hoje aqui, nesse grupo, só falando só do nosso grupo aqui, né? Só do SEAC, especialmente, mas quem de nós vive plenamente o ensino do Cristo? Nenhum de nós. Então, se eu não vivo os ensinamentos do Cristo, eu não estou ainda sendo um cristão pleno. Lá no homem de bem, no Evangelho. Ainda não estou sendo um homem de bem. Então, eu também sou um opositor, ou vou dizer um opositor, mas um dificultador, se me permite essa palavra, tá? Neologismo aí, se ela não existe, eu vou criar. Né? Um dificultador da implantação das leis de Deus, porque elas precisam ser implantadas em mim. E ninguém as vai implantar em mim, a não ser eu mesmo. Só eu posso implantar as leis de Deus em mim. Só eu tenho esse poder. Nem Deus faz isso por mim. Que ele respeita a minha vontade, respeita o meu livre-arbítrio. Então, com certeza, nós somos também responsáveis, não pelo atraso da sociedade como um todo, até em parte, mas principalmente com o nosso atraso. É o que ela diz aí. A Joana diz, as crises virão. Os escândalos virão. Mas eu permanecer nisso é opção. É opcional. Eu permanecer na crise é opcional. Aí eu posso perfeitamente, não quero vivenciar essa crise. Eu quero me reconciliar. Quem de nós tem condições plenas de se reconciliar? Se tem, ótimo. Mas muitos de nós ainda vivem esse drama. Às vezes,